O que é preciso para me batizar? Bom, você de repente tem uma dúvida, de repente você chegou em alguma comunidade cristã e não sabe o que é preciso para me batizar. Bom, eu enumerei 4 tópicos a respeito disso para você entender o que é o batismo, como ele é feito e o significado do batismo. O primeiro tópico é que você precisa escutar o Evangelho, a mensagem da salvação. O segundo tópico é crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. O terceiro tópico é se arrepender, sim, se arrepender dos seus pecados, da vida que você levava antes como uma velha criatura e agora uma nova criatura em Jesus. E o último tópico é dar bom testemunho. Bom, primeiramente eu vou iniciar sobre a questão de escutar o Evangelho. Então você precisa procurar uma comunidade, procurar algum irmão, seguidor de Jesus Cristo, ou através da televisão, de algum meio, que o Evangelho chegue a você, para você entender a mensagem da salvação, a mensagem da cruz, quem é Jesus, por que ele se entregou no seu lugar, entender a obra do Espírito Santo, quem é Deus, os atributos de Deus. Esse é o primeiro passo. Eu tenho um versículo, uma passagem aqui na Bíblia, em Efésios 1, do 13 ao 14, que diz: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Então, quando você ouve a palavra, o evangelho de salvação, e você crê no seu coração, você automaticamente é selado com o Espírito Santo. O segundo tópico é crer em Jesus. Parece algo tão normal, eu creio, eu acredito que Jesus existiu mesmo. Há uma diferença entre crer em algo que existe, porque você acha que existe, e ter intimidade. Você pode crer em muitas coisas, mas nem todas você daria a sua vida, por exemplo. Então ninguém morre por aquele que não acredita. Então Jesus é aquele que diz em 1 Timóteo 2,5. Vamos lá? 1 Timóteo 2,5. O que diz? 1 Timóteo 2,5. Pois há um só Deus e um só mediador entre os homens e Deus, o homem Jesus Cristo, ao qual se entregou a si mesmo como resgate de muitos, e foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Então você pode ter qualquer artifício, qualquer maneira que você acha que você consegue se achegar a Deus. Mas a minha Bíblia diz que só há um Deus e um só mediador entre você e Deus, Jesus, o homem. Por que Jesus, o homem? Porque Jesus ele foi 100% humano e 100% Deus. Né? Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Ele é Deus, mas foi humano. Jesus chorou, Jesus sofreu, Jesus foi tentado como todo ser humano, só que ele não pecou. Ele se manteve firme ao Pai. Ele se manteve firme. Ele teve medo? Teve. Quando ele estava no jardim de Getsemane e falou, se possível, afaste de mim esse cálice. Ele teve medo de morrer também. Então Jesus foi um ser humano. Ele foi 100% Deus e 100% homem. Então você tem que entender que também Jesus também teve sofrimento, teve aflições nesse mundo, mas como ele venceu o mundo, você também vai vencer. Então esse é o segundo tópico. Crer em Jesus Cristo. Entender que ele é o teu Salvador. Não há salvação longe de Jesus Cristo. E Marcos 16,15 diz que ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Então não há salvação longe de Jesus. Eu não estou dizendo que não há salvação longe da igreja. Igrejas são apenas instituições religiosas. Eu estou dizendo que não há salvação longe de Jesus. O ladrão da cruz frequentava alguma igreja? O ladrão da cruz, será que teve a oportunidade de um dia ouvir sobre Jesus, sobre seus feitos? Ou a escritura disponível naquele tempo, que era o Velho Testamento? Será que teve a oportunidade? Não, ele simplesmente creu. Ele viu que aquele homem era diferente. E ali estava o Filho de Deus e ele creu. E é isso que nos basta. Terceiro tópico. Se arrepender. Sim. Então você escutou o Evangelho da salvação. Você creu em Jesus como Filho de Deus e o seu único caminho até o Pai. Agora você precisa se arrepender. Sim, se arrepender de tudo aquilo que você fez de errado na sua vida. Não importa o que você fez. Não importa. No sangue de Jesus, as suas vestes são lavadas. Então aquela veste que era carmesim, em Jesus se torna branco como a neve. Ele te perdoa de tudo aquilo que você fez. Talvez você precise pagar aqui no mundo ainda. Talvez ser preso, ser condenado.
talvez pessoas não te perdoem, mas se há um arrependimento de coração, isso entre você e Deus, você vai sentir o perdão. E esse perdão vai ser libertador, transformador na sua vida, e você vai ser uma nova criatura. E Jesus falou que todo aquele que o Pai dá para ele, de maneira alguma ele lançará fora. Então todos aqueles que Deus permite vir a Jesus, de maneira alguma Jesus vai rejeitar. Então vá até ele, se arrependa. Tem uma palavra aqui em João 1,5 que diz assim, 1 João 1,9, que diz assim: se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então se você confessar os seus pecados, chegar diante de Jesus e dizer: Jesus, eu sou falho, eu sou apenas humano, mas eu quero teu perdão, eu quero ser uma nova criatura e não praticar mais aquilo que você praticava, você vai ser perdoado. E não importa a acusação, não importa as pessoas que vão se levantar e te acusar e zombar da tua fé, importa que diante dele você está lavado no sangue precioso de Jesus. É isso que importa. Então esse é o terceiro passo: se arrepender dos seus pecados, confessar a ele, dizer: Jesus, eu sou pecador, eu preciso do teu perdão. Vamos agora para o quarto passo, dar bom testemunho. Não adianta você se batizar, sair dali, ser uma nova criatura, tudo bem, mas você tem que praticar isso, você tem que ser exemplo. Todos erram, todo ser humano erra, e cristão não é diferente. Cristão é um ser humano cheio de falhas e defeitos. Jesus foi tentado, você acha que você não vai ser tentado? Vai. Você lembra da história de Jó? Que ele perdeu tudo, Deus permitiu que Satanás levasse tudo dele, seus filhos, seus bens, e a mulher dele falou assim: por que você não nega o seu Deus e morre? E ele foi até o final. Deus restituiu 3, 4 vezes mais aquilo que ele havia perdido. Então essa fé que você tem que ter. Você tem que ter bom testemunho. Não importa o que as pessoas fazem, não importa o que a tendência diz, o que a moda diz. Isso não significa nada para você. Importa é agradar o Senhor acima de todas as coisas. Você se lembra que Jesus falou que toda a lei se resume em 2 mandamentos? Amar o teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo? Então você está na sociedade, você tem que mostrar que você é diferente. Eles têm que ver a luz de Jesus na tua vida. Eles têm que olhar e dizer assim: bah, o Marcos é diferente, o que ele tem de diferente? Ao ponto da pessoa chegar a você e dizer assim: Marcos, por que tu é diferente? O que você tem? Aí você tem a oportunidade de falar desse Jesus que transformou a sua vida, que mudou a sua vida e que te deu um novo coração. Arrancou o coração de pedra e te deu um coração que pulsa, um coração cheio de amor, um coração de carne, um coração humano. Porque muitas pessoas estão vivas, mas não têm a vida. Pois só aqueles que têm Jesus realmente têm a verdadeira vida. E não há as folhas, os frutos não vivem longe da árvore. Não há salvação, não há vida longe de Cristo. Martinho Lutero, certa feita, diz que eu achei que eu havia matado o meu velho homem nas águas dos batismos, mas descobri que o infeliz, o desgraçado, eu não me lembro bem o termo que ele fala ali, sabe nadar. Então todos os dias você tem que matar o seu velho homem. Todo dia você tem que dar uma dose de Jesus na tua vida. Eu sei que não é fácil. Cristão também é gente, sente ciúmes, às vezes inveja. Você é um ser humano igual a todo mundo. Mas que eu sempre falo, o cristão é aquele que, diferentemente do incrédulo, do ímpio, ele reconhece os seus erros e sabe que tem que mudar. Ele tem que se arrepender, ele tem que ser uma nova pessoa. E as pessoas que vivem na prática do pecado, para elas tanto faz. Elas vivem de remorso, elas vivem de circunstâncias, elas vivem de interesse. Talvez eu perdoo se me interessa, não me interessa, não perdoo. Não tem aquele temor. Como Deus nos perdoa em Cristo, nos deu a chance, nós devemos perdoar uns aos outros, com certeza. Então isso dá bom testemunho. O que diz aqui Filipenses? Vamos lá. Filipenses 1,27 diz assim: não importa o que aconteça, exerçam sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer que eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito e em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permaneceram firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Então, irmãos, o que está dizendo aqui? Paulo escreveu aos Filipenses, está dizendo que os filipenses deveriam dar bom testemunho na sua comunidade, na sua sociedade, para que as pessoas vejam a luz de Deus, a luz de Cristo nessas pessoas e tenham interesse de realmente querer conhecer esse Cristo. Então vamos resumir tudo. Então você quer ser batizado? Não há nada que te impeça. Apenas escute o Evangelho, creia em Jesus Cristo, se arrependa dos seus pecados
E depois de batizado, de bom testemunho. Agora você é um seguidor de Cristo. Você passou de criatura, criação de Deus, para filho de Deus. Isso muda muita coisa. No nosso mundo contemporâneo, a gente tem a ideia de pessoas que dizem: não, eu sou filho de Deus, todo mundo é filho de Deus. Não, isso não é bíblico, isso não é teológico. Filho de Deus é somente aqueles que fazem a vontade de Deus, está na Bíblia, está nas Escrituras que ele nos deixou. Aquele que obedece, que aceita o filho, esses são os filhos de Deus. Então, as pessoas que dizem que são filhos de Deus, na verdade, são apenas criação, criatura de Deus. Então, espero que você tenha entendido a mensagem. Como foi com Filipe, quando ele estava indo e passava o eunuco, Eutíope, e ele estava lendo Isaías a respeito ali, e o Espírito Santo convenceu Filipe a se aproximar do eunuco e perguntar o que ele estava lendo. E ali abriu uma oportunidade dele pregar o evangelho para o eunuco. E ele explicou, porque ele tinha uma dúvida. Quem é esse que o profeta está falando? É dele mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou que ele está falando daquele que viria, viria ao mundo, que seria o Jesus, o Cristo, o Salvador, que já estava entre eles. E ele aceitou. Passando por ali, tinha uma pequena quantidade de água, que provavelmente não era um rio, porque estudando a geografia daquele lugar, você vai ver que não existia rio ali. Provavelmente algum lago, uma lagoa. E o Eutíope falou: eis aí água, o que me impede de ser batizado. Então ele quis ser batizado. Então Filipe foi lá e o batizou. Então não é cursinho de igreja que vai determinar se você vai ser batizado ou não. Não é um pregador, um pastor, um padre que vai dizer que você vai ser batizado ou não. O único critério é isso que eu falei: crer em Jesus, escutar o evangelho e tomar uma decisão. Ninguém pode ser pedido. Tem um cursinho na sua igreja? Tudo bem. Quer fazer? Faça. Não quiser, vai no dia do batismo e você vai ser batizado. E ninguém pode te proibir, pois isso não está na Escritura, isso é antibíblico. Mas se você quiser fazer o cursinho, faça. Não tem problema, não é pecado, não há nada de errado. Mas se você não puder fazer, vá no batismo no dia e se batize. Espero que foi esclarecedor essa mensagem, você possa entender. Outra coisa, você tem um vício, você ainda fuma, bebe, mas você está lutando contra aquilo, você não quer mais, você quer Jesus. Vá também e se batize, mesmo bebendo e fumando, pois ele vai te limpar de todo pecado. Porque depois do batismo, você vai continuar sendo pecador, você vai pecar ainda. O batismo é apenas um ato público. São os dois sacramentos que Jesus nos deixou, a Santa Ceia, a Ceia do Senhor, e o batismo. Então, isso são só coisas, são simbologias, são atos para mostrar para a sociedade que você morreu para o mundo e nasceu para Cristo. Então você vai se batizar mesmo bebendo, mesmo fumando, e você vai continuar firme na fé, tentando se libertar disso e dando um bom testemunho. Espero que eu seja esclarecedor. Fica na paz de Cristo.